Sexta-feira, dia 3 de março de 2023, estamos começando mais um boletim aqui no Notícias Agrícolas e claro que nosso destaque agora é previsão do tempo. Vamos ver o que aconteceu durante essa semana e quais são aí as previsões para o final de semana. Se chove, se não chove, se leva alívio aí em algumas áreas que a gente sabe que estão sofrendo aí com o calor intenso de verão, mas para contar isso pra gente eu tô aqui então com o Mamedes. Mamedes, seja bem-vindo mais uma vez, meu querido. Boa tarde, bom dia, Virgínia, bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas. Vamos nessa, né, Virgínia? Vamos mostrar aí para todos os internautas o que o tempo está nos aguardando para hoje e até o final de semana. Tem Vamos muita lá. surpresa por aí, viu, Virgínia? Antes disso, vamos ver se aquilo que a gente conversou na segunda-feira se confirmou? Bora, olha só. Posso ir falando aqui das imagens de satélite? Posso, né? Sim, claro. Vamos nós, da esquerda, que essa imagem que eu estou passando o mouse, ela é de terça-feira, aí às 4 da tarde, 16 horas, horário de Brasília. A imagem do centro é de ontem à tarde, no mesmo horário, e a da direita já é de hoje de manhã, às 10 horas e 20 minutos do horário de Brasília. Bom, Virgínia, a gente está sempre com essa circulação de verão, então sempre no período da tarde, devido ao aquecimento diurno entre a tarde e noite, esse sistema convectivo sempre se espalha em grande parte do Brasil. É claro que a gente está com a atuação aí da alta da Bolívia, esse é um fator que também favorece. Lá na região norte e nordeste, nós temos aí a zona de convergência intertropical, que também está atuando, inclusive hoje até migrou, tem um pulso até abaixo aí da linha de 0 grau, em direção ao sul. E a gente vê essa imagem de topo de nuvem, né, essa parte vermelhinha, toda ela convecção, a gente vê como se espalha pelo Brasil no período entre a tarde e noite, né? Então, nesse caso aqui, é período da tarde, a gente vê que hoje, né, pela imagem, a gente está vendo bastante instabilidade já, em lado aqui, devido à zona de convergência intertropical lá para a região nordeste, já para a região sul, a gente está vendo algumas instabilidades, uma bem forte ali no centro da Bolívia, essa que está em vermelho. E quando a gente vê esse cenário do que ocorreu, né, nesses últimos dias de lá, como não teve muita mudança, Virgínia, olha só o que nós temos aí de acumulado de chuva até ontem, né, até nessa quinta-feira. Então a gente vê que essa chuva se espalhou em grande parte do Brasil, aonde o vórtice ciclônico está atuando, está inibindo a formação de nuvens, né, e de chuva, que é nessa área mais amarela aqui para o branco. Mas a gente vê que do verdezinho aqui se espalha em grande parte do Brasil, até mesmo no Rio Grande do Sul. Então, com este cenário, né, Virgínia, o que a gente está vendo, né, essa chuva se espalhando agora já no início de março, em grande parte do Brasil. Como a gente já havia falado, né, o Laninha já foi embora, então isso já é um sinal que a atmosfera começa a entrar no seu período aí de neutralidade e provavelmente essa chuva agora para o mês de março, ela já começa a entrar na regularidade como deveria acontecer no período do verão, normalmente quando a gente não tem nenhum fenômeno de grande escala atuando, Virgínia. E Mamedes, essa questão do Laninha, então, nós já estamos num período de neutralidade, já é oficial, porque a gente tinha aquela previsão de que fevereiro fosse o último mês, né? Isso. Confirmado, então. Virgínia, eu vou ser bem sincero com você, eu não vi o último boletim da NOAA, né? Se ela já deflagrou assim, a neutralidade, que parte deles. Mas acompanhando pelo modelo pontual, eu posso até mostrar rapidão aqui para nós, ele já foi embora. Então, ele não tem, assim, já a condição para ele, já não existe mais condição de Laninha, ele já está abaixo de zero, assim, de menos 0,5, que é esse Laninha pontual. A gente já vê que hoje, né, dia 3, ele está com menos 0,412. Então, praticamente isso aqui já está assim, deflagrado que não existe mais Laninha. Se a gente for olhar aqui em termo assim maior, né, esse Laninha ele está mais ou menos aqui no centro do Pacífico, esse gráfico aqui está mostrando que é o Laninha 3 e 4, então ele está mais ou menos aqui no centro, a gente já vê que está com água dominada aqui já praticamente de águas mais quentes. Então, praticamente já está deflagrado
vamos dizer assim, o fim do Laninha. Eu só não sei se já saiu essa nota oficial da NOAA. Perfeito. Mametes, para o final de semana, então, o que a gente tem? Pelo que a gente conversava aqui antes de entrar ao vivo com o pessoal, tem bastante coisa para acontecer, né? Tem. Olha só, Virgínia, tem bastante surpresa por aí, principalmente o pessoal lá do sul, que estavam esperando tanto essa chuva, ela vai chegar com muita vontade. Eu estou mostrando aqui um gráfico que eu falei que tem surpresa e bastante novidade por aí. Esse é um gráfico, um mapa, na verdade, que mostra as linhas de pressão, né? O vermelho é do Cosmo, o azul do GFS. Esse centro de baixa pressão que hoje está trazendo essa convecção profunda ali na Bolívia, tá? Eu vou mostrar aqui que esse centro de baixa pressão vai começar a formar um cavado em direção à região sul do Brasil, e nós temos aí no radar um ciclone extratropical para se formar, tá, Virginia? Então, o que é o ciclone extratropical, né? Ele se associa com esse desprendimento dessa baixa pressão, ela vai, no decorrer, vai se formar uma frente fria, só que com esse centro de baixa pressão fechado, e o ramo dela frio vai se estender pelo continente, ou seja, temos chuva meio que forte aí pelo radar. Então, repara que, e o mais importante disso é que esse centro de baixa pressão, ele vai permanecer pelo menos aí por umas 48 horas aqui sobre o oceano, nas proximidades aí entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e tende a ter, vamos dizer assim, a ter um deslocamento, depois que ele avança, ele vai ter um deslocamento retrógrado e deve permanecer ali por mais um dia, e depois sim ele vai embora, como eu vou mostrar agora aqui. Tá vendo? Olha só, isso já é no domingo à noite, só que depois para segunda-feira os modelos divergem bastante, né? Mas assim mesmo tem uma área de baixa pressão, conforme um cavado invertido que a gente chama, né? Pela linha de azul, mas o Cosmo está mantendo esse ciclone ainda, essa tropical ali nessa área. Não é um ciclone tropical forte, mas ele fica sempre com uma área de baixa pressão em torno de 1.006, 1.005, 1.008, 1.004, tem essa variação, mas que a gente sabe que ao redor dele ele vai induzir rajadas de vento mais intensas. Repare que esse vento aqui já é um mapa que a gente vê rajadas de vento em torno de 10 metros por segundo, então o valor que tiver aqui tem que multiplicar por 3,6 para dar em quilômetros por hora, mas o geral que eu quero mostrar aqui é só as áreas que podem ser afetadas por ventos mais fortes. Repara que isso aqui é amanhã à tarde, daí chega para domingo à tarde, volta a intensificar de novo, já trazendo alguns ventos mais fortes aqui pela costa, mas no teu estado aí, Virgínia, vai estar sobre uma área aí que sempre no período da tarde para a noite, até mesmo Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso, Goiás, indo em direção aqui a Minas, sempre aí com algumas rajadas que podem, né, levar um certo perigo, não vou dizer que não, porque tem previsão de chuva junto e devido ao aquecimento diurno, a gente sabe que essas chuvas de verão são de curta duração, de forte intensidade e potencializada ainda por esse sistema que está aqui no oceano. Então é bom a gente ficar de olho nesse sistema, a gente vai estar monitorando no restante do dia de hoje para ver o que isso aí pode intensificar ou não ali para a região, especialmente aí o centro-sul do Brasil. Em termos de chuva, Mametes, como é que isso pode influenciar? Vamos mostrar aqui no nosso mapinha. Da esquerda, o Cosmo, direita, o GFS. Eles divergem um pouco, tá, Virgínia, em termos de intensidade e de posicionamento da onde está essa chuva mais intensa. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que vai ter chuva espalhada pelo centro-sul do Brasil. Essa condição está sendo prevista para hoje à noite. Então, a gente já vê que os dois modelos trazem um certo volume de chuva aqui entre o Mato Grosso do Sul, oeste da região sul do Brasil, e o Cosmo já espalha um pouco mais essa chuva pelo Rio Grande do Sul, até alguns pontos de chuva ali para o lado de Santa Catarina. Nas outras áreas, vê que essa chuva se espalha, não tem assim uma condição de chuva volumosa, né, aqui no centro do Brasil, né, em direção aqui a Minas. Já para a região norte, algumas chuvas mais volumosas se espera,
especialmente lá no norte, né, entre o Pará até aí o norte do Rio Grande do Norte, eu diria que mais para o litoral, se esperam chuvas mais intensas para o dia de hoje. Se espalhar para o final de semana, que é o que todos estão aí aguardando, essa chuva para a região sul do Brasil chega com vontade, então já para o sábado, vamos ter um sábado bem chuvoso em grande parte da região sul do Brasil. Na região central, ainda chuvas localizadas, com aquele predomínio de sol de manhã, chuva à tarde, então isso aí é tarde e noite, é claro. Chuvas irregulares no tempo e no espaço, eu volto a frisar que isso aqui é uma projeção que o modelo numérico nos traz para dar uma ferramenta para nos dar um norte para onde essa chuva pode acontecer. Então, a gente percebe que no sábado essa chuva acontece principalmente na região sul do Brasil. Os dois modelos indicam isso, só que o Cosmo traz ainda um indicativo de chuva ainda mais volumosa para a área da campanha, de campanha do Rio Grande do Sul. Não traz tanta chuva para a região aqui sudeste e também para o Mato Grosso, mas o GFS ainda traz uma certa volume assim grande, né, para essas áreas. Nas outras áreas ainda o sábado vai se espalhar essa chuva principalmente para a região norte, que é onde se espera um pouco mais de volume, e assim os volumes maiores dessa chuva. E para o domingo à tarde, sim, aí parece que esse deslocamento da chuva, né, do ciclone extratropical leva toda, onde assim essa umidade junto com esse canal, como a gente viu lá no canal, na pressão em superfície. Então, vai em direção à região sudeste. Ou seja, ele não avança muito dentro da região sudeste, ficando assim predominando ali entre o centro e sul de Minas até o Rio de Janeiro, em direção a São Paulo, em direção à região sul do Brasil. Mas repare que já para o Rio Grande do Sul, oeste, já começa a melhorar, né? Já dá uma diminuída boa nessa chuva, e a gente vê que essa área central vai continuar chovendo, essa área Virgínia, ali do Mato Piba, tem condição de chuva, ainda é uma chuva irregular, mas que está amenizando bem. Nesses últimos dias, ou ao longo dessa semana, choveu, naquela área choveu bem, amenizou bastante a temperatura. Só que, infelizmente, nessa área, entre o sudoeste aqui da Bahia, né, e também aqui o noroeste de Minas, até mesmo direção aqui ao nordeste do Goiás, algumas chuvas pontuais aconteceram, mas muito irregular. Eu tenho notícia de que algum canto aqui da Bahia nem choveu, mas em alguma parte, principalmente mais ao norte, aqui do sudoeste, até alguma chuva aconteceu nessas áreas. Aconteceram alguma chuva aqui também no noroeste de Minas, né, mas aquela chuva muito pontual, tá, que não ajuda muito não o agricultor. E aí sim, Virgínia, se a gente for estendendo ao longo desses últimos dias, avançando aí segunda-feira e pedaço da semana que vem, a gente vai ver que essa chuva vai se manter aqui no centro do Brasil, na região sul dá uma parada, mas não é por muito tempo. Nas outras áreas, Bahia, né, essa área aqui ainda vai prevalecer com chuva bem irregular, tá? Não tem assim uma condição de chuva grande, então eu sei que tem bastante internautas, né, que ligam daqui da Bahia. Sim. Então, eu diria assim que nessa área da Bahia vai estar muito ruim assim de chuva, porque são chuvas isoladas, chuva mesclada, então é difícil dizer o que os modelos projetam para a gente não traz uma confiabilidade grande, né? É isso que eu quero mostrar. Mas, de uma certa forma, depois do passar do tempo, a gente vai ver, eu vou avançando aqui pelo GFS, a chuva retorna lá para o Rio Grande do Sul e também retorna para essa área a qual eu mencionei aqui entre a Bahia e Minas Gerais, né? Então, o Mato Piba está na rota dessas chuvas, mesmo que seja irregular, mas daí tem uma condição, né, que o modelo projeta para hoje, como eu falo, eles não estão assim muito confiáveis daqui para um tempo maior, mas parece que eles estão projetando algo de otimismo, né, para essa área entre a Bahia aqui e Minas, e de uma certa forma para o Mato Grosso, essa chuva também dá uma intensificada para esses dias, inclusive no fim de semana eu não comentei, e aquela janela de sol, né, mais curta na parte da manhã e a chuva à tarde, Virgínia. Então, em termos de chuva, eu acredito que é isso que eu teria para mostrar.
Perfeito. Mamedes, tem bastante gente aqui hoje, eu vou abrir as perguntas, tá? Beleza. Só antes de você abrir, Sim, deixa eu só mostrar esse acumulado aqui que sim, dá claro, perdão. nessa semana, né, Virgínia? Então a gente vê que ainda está mesclado essa chuva, o GFS ainda ele traz aqui um acumulado desses 7 dias meio que mais fraco aqui nessa parte centro-sul do Brasil, algumas áreas mais fortes. Mas repara que nessa outra semana, né, dia 10 aqui até o dia 18, essa chuva se concentra mais na região norte, sul, e nessa parte central, vamos dizer assim, ele está meio ainda que mesclado, essa chuva, ainda não traz assim um volume tão legal, mas que tem condição de chuva que a gente vê que essa parte de amarelo cobre mais essa parte de azul, então é sinal que alguma chuva, mesmo irregular, vem acontecer nessa área. Seria isso, Virgínia. Perfeito. Desculpa, Mamedes. Nada, Virgínia, tamo junto. Vamos lá, ó. O Jefferson Rebouças. Previsão do tempo para Limoeiro, do norte, Ceará, para os próximos dias. Opa, deixa eu botar. Eu esqueci de colocar aqui, mas vamos botar Limoeiro. Limoeiro do Norte, Ceará, é isso? Isso. Como nós aqui. Para a gente ter uma ideia melhor, né? Porque ali para o norte do Ceará, se eu estou imaginando onde fica, a zona de convergência intertropical está atuando, é exato, ela está atuando com duas bandas. A previsão de chuva para esses próximos dias é de chuva boa, tá? Pode falar para ele. Deixa eu até voltar aqui, ó. Então a gente vai ver que aqui nessa área do Ceará, a condição é de chuva, tá? Ela dá uma melhorada, dá uma enfraquecida, mas volta a chover de novo, certo? Que o fenômeno principal que causa chuva nessa área é a zona de convergência intertropical. Estou vendo aqui que não está bem coerente, mas ela está levando chuva mais para o noroeste do Ceará, mas quando a gente parte aqui para esses próximos dias, então, ou seja, tem chuva boa, eu acredito que até no final de semana agora para ele, até domingo tem chuva boa, dá uma parada aí no início da semana que vem, mas depois volta a chover muito ali para aquela área, depois do dia 16, 17 aí de março. Rodrigo Carvalho, bom dia. Previsão do tempo para Brumado, sudoeste da Bahia para os próximos 15 dias e também para o mês de abril. Certo, vamos lá. Para os próximos 15 dias, eu prefiro falar aqui nesse daqui, né, esse acumulado aqui de 2 semanas. A gente vê que para Brumado fica mais ou menos nessa área que tem chuva muito pontual, muito fraco nesses próximos dias, certo? Agora, na segunda semana é que essa chuva volta a acontecer ali para ele. Tá? Então, de hoje até um pedaço da semana que vem, não espera, se tiver que acontecer alguma coisa muito pontual, mesmo com a subida do ciclone, essa tropical, tá? E esperando chuva para abril. Então, vamos dizer assim, se a gente for olhar para março, isso aqui, infelizmente, isso aqui eu estou repetindo, tá, Virginia, porque não foi atualizado ainda o último. Tá. Mas então, olha só, Brumado está mais ou menos nessa área, então a gente está vendo que ela tem uma condição para março dentro da média, ligeiramente acima da média, e para abril já fica uma área em torno da média, tá? Já está bem meio mesclado. E para maio, praticamente essa chuva vai embora, então está prevendo ainda uma chuva dentro da média. Como ele quer abril, então, olha, está sendo previsto uma chuva dentro da média ali para a área dele. Mamedes, nós temos muitas perguntas sobre a Bahia. Tem várias regiões, eu vou te pedir, igual nós fizemos no Sul, no Rio Grande do Sul, Sim. aquele dia, para a gente fazer um especialzinho aí sobre a Bahia, pode ser? O pessoal tá sofrendo bastante lá. O Elivaldo falou com a gente, o Rodrigo falou, tem mais perguntas aqui sobre o estado. Vamos tentar responder um geralzão? Bora, vamos. Deixa eu até colocar aqui em termos mais próximos, né? Eu estou colocando um zoom, puxando somente o Cosmo, perdão. Então, Bahia começa a ter chuva mais pontual aqui no oeste, sudoeste ainda fica por esses dias ruim de chuva. O mesmo acontecendo com o Brumado que fica aqui, se tiver alguma chuva é muito pontual, certo?
Então, neste final de semana, não tem perspectiva boa de chuva em grande parte da Bahia, somente aqui no noroeste, em direção aqui ao Piauí, Tocantins, é que se espera alguma chuva melhor. Infelizmente, aqui nessas outras áreas, não. Já avançando aqui para o início da semana que vem, Virgínia, então já começa a ter alguma mudança, alguma perspectiva de chuva maior nessas áreas. Aqui nessa área de Brumado, como foi falado agora, não tem uma condição assim melhor. E essa condição, Virgínia, só vai começar a melhorar ali do dia 8 para o dia 9 aqui no oeste e sudoeste aqui da Bahia, tá? Com aquela perspectiva de chuva melhor depois do dia 16, do dia 17, que daí realmente essa área começa a cobrir com maiores volumes de chuva, e os dois modelos, apesar de que o Cosmo não avança, né? Mas o GFS traz um indicativo, uma projeção que essa chuva começa a melhorar nessa segunda quinzena de março aí para grande parte da Bahia, exceto o norte, que fica dentro de outra expectativa de chuva, que não há, vamos dizer assim, grandes volumes de chuva para essas áreas. Perfeito. O Renato Martins, bom dia. Tempo secou em boa parte do estado de São Paulo, também esquentou. Há previsão das voltas de chuva para o estado? Sim, Virgínia. Como eu estava comentando do ciclone extratropical, ele vai segurar essa área de baixa pressão, mais ou menos em grande parte de São Paulo. Consequentemente, vai segurar também bastante umidade, e a chuva deve ter uma continuidade ali em grande parte do estado, inclusive entre sábado e domingo, com aquelas rajadas de vento que eu mostrei. Ou seja, a chuva retorna. Eu sei que já choveu bastante naquelas áreas, muita gente estava colhendo, não sei se continua colhendo, mas a condição é da chuva continuar assim aí para grande parte de São Paulo, especialmente o interior. Vamos para Minas agora, Mamedes. O Evair Oliveira. Como fica a região de Uberaba, aqui no Triângulo? A chuva tem sido irregular desde 22 de fevereiro. Ontem choveu bem, de acordo com ele, em torno de 20 milímetros, mas ele quer saber se vai chover mais. Ali nessa área, ela vai estar ainda nessa rota da chuva da irregularidade. Porém, Virgínia, quando o ciclone começar, mais no final desse sábado, a avançar um pouco mais aqui no oceano, indo em direção ali a Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o Triângulo vai receber bons volumes de chuva, mas não vai durar por muito tempo. Ou seja, se a gente for olhar aqui pelo Cosmo, já para a semana que vem, ele já fica com essa chuva irregular que aconteceu ali nesse dia para ele. Tá? Então, ou seja, tem perspectiva boa de chuva? Tem. Vai parar de vez? Não. Mas, infelizmente, maiores volumes de chuva se espera nesse fim de semana. Depois ela volta a ter aquela condição de chuva irregular. E mais da segunda quinzena em diante, volta a ter chuva, assim, um indicativo com chuvas boas e volumosas ali para o Triângulo Mineiro. Gilberto Albuquerque, previsão para Surubim, Pernambuco, Mamedes. E agora? Vamos ver onde fica. Vamos conhecer. Vamos viajar. Surubim, acho que é isso. Isso. Já está aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Inclusive tem na Bahia, olha só. Vamos dar uma espiada aqui como fica Surubim. Ali quase, eu acho que é quase zona da mata, né? Praticamente zona da mata. Olha só, tem condição de chuva, eu vi que tinha condição de chuva, inclusive para hoje, se não me falha a memória. Não é chuva grande, é chuva pontual, mas como tem bastante levantamento, alguma chuva por ali pode até ser um pouco meio forte, mas acredito que vai ficar mais para o interior mesmo. Então, perspectiva de chuva para ele é entre hoje e amanhã, já essa condição vai embora, domingo também, e vai dar uma boa, uma esperada ali naquela chuva, viu, Virginia? Para eles ali, está dentro do, vamos dizer assim, o período chuvoso normalmente para eles acontece de maio em diante. Essa chuva que está acontecendo agora é uma chuva provocada pelo vórtice ciclônico, e aí sim, eu estou vendo aqui que lá para o dia 12, 13 de março é que começa a ter um retorno da chuva melhor ali para aquela área. Não é chuva grande, mas pelo menos marca o retorno da chuva para ele. Garcia, bom dia. Qual a previsão para Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul? Abril e maio ele quer, Mamedes.
Eu só não estou lembrado aqui direito, mas é bem próximo de Porto Alegre, se não me engano. Cachoeira do Sul. É mais centro, né? Quase próximo de assim, Santa Maria, mas olha só. Cachoeira do Sul, entre hoje e amanhã, vai receber essa chuva boa ali para o Rio Grande do Sul, acompanhada com todo aquele pacote que tem direito, tá? Então, vamos dizer assim, chove hoje, vai chover bem. Hoje até ainda tem uma condição de chuva naquela área. Não é chuva grande, eu acredito que está bem nebuloso agora lá pela imagem de satélite que a gente viu. Mas se espera grandes volumes de chuva entre sábado e domingo, tá? De repente até aí depois essa chuva vai embora e aí vai ter um retorno dela mais ali depois do dia 11, eu diria assim que 11, 12 essa chuva tem um retorno, ela vem meio mesclada e aí na segunda parte na segunda quinzena de março essa chuva vai ser boa ali para grande parte da região sul do Brasil, incluindo Cachoeira do Sul. E o Eliseu Gomes, bom dia, qual a previsão aqui para Umuarama, noroeste do Paraná, que está com chuva bem irregular, todo dia tem precipitação. E ali acho que eles estavam querendo colher até e não tem. Infelizmente, Umuarama, entre hoje, amanhã e domingo, tem condição de chuva grande para aquela área, volumosa, que vem com aquele pacote fechado devido ali à passagem da frente fria, né? Vai jogar um pouco mais de ar frio, ela não vai ser tão continental, mas que ali naquela área tem condição de chuva e não vai parar tão cedo, Virginia. Infelizmente não tem assim um dia que vai dizer assim, não vai chover. Todo dia tem condição de chuva, essa chuva aperta mais nesse fim de semana. E aí para frente a gente está vendo que talvez, olhando aqui pelo GFS, talvez lá pelo meio do mês, dia 12, dia 14, é que essa chuva pode dar uma leve trégua, mas vão ser período curto, um ou 2 dias ali sem chuva, mas depois a chuva retorna de novo para aquela área. Mamedes, obrigada, viu, pela sua disponibilidade mais uma vez, pela parceria do IMET aqui com Notícias Agrícolas. Te espero na segunda, meu caro. Bom final de semana. Obrigado igualmente, a gente que agradece o espaço e um ótimo final de semana a todos também. Portanto, Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMET, trazendo aqui a atualização para a gente, para saber o que acontece no final de semana. Tem ciclone extratropical se formando. Isso deve acontecer já a partir de amanhã, sábado, dia 4 de março de 2023, e vai influenciar bastante chuva, de acordo com o Mamedes, no centro-sul do país, principalmente em São Paulo, ali no Paraná, vai passar também pelo Rio Grande do Sul, de acordo com o Mamedes, vai levar alívio para essas áreas, mas é claro, o ciclone ele tende a trazer também muita ventania, pode ter eventual queda de granizo, não é um ciclone muito forte, de acordo com a Mamedes, mas a gente precisa monitorar para ver se eventuais problemas acontecem aí nos próximos dias. A gente tem observado também muitos relatos dos produtores sentindo a seca no oeste da Bahia, todo ali o Nordeste praticamente sem chuva nas últimas semanas, e a tendência é que isso continue pelo menos nos próximos dias. Um vórtice em atuação ali na região impede o avanço da umidade e por isso que não chove. O produtor, principalmente ali do oeste baiano, bastante preocupado com o desenvolvimento da safra, está precisando de água, mas os modelos não indicam mudanças significativas, pelo menos nos próximos dias, em todo o estado. Essa previsão é válida para todo o estado ali da Bahia. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já tem Mercado do Boi para você aqui na bancada. É rapidinho. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.